Olá, galerinha. Aqui é o professor Gerdau Marques e eu estou trazendo hoje para vocês a resolução da nossa atividade da página 48 e 49 do nosso livro A Conquista da Matemática. Vamos lá, pessoal. A primeira questão nós temos efetue cada multiplicação e simplifique o resultado. Então vamos lá. Primeiro, efetuarmos a multiplicação. Ó. Nós temos o item A. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 6. Então vai ficar raiz quadrada de 48. Né? 8 vezes 6, 48. Fatorando 48, nós temos 48, se fatorarmos, por 2 dá 24. Se eu dividir por 2 dá 12. Se dividir por 2, 6. Dividido por 2, 3. E dividido por 3, 1. Então, nós temos 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 e 3, né? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3. Pessoal, ó, esse elevado a 2 aqui, esses dois moços saem de dentro da raiz. Então, fica 2 vezes 2, 4. Sobrou dentro da raiz o número 3. Ó. Pronto. Tá bom? Então, 4 raiz de 3. Na letra B, nós temos o seguinte, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 27, que é igual a raiz quadrada de 2 vezes 27 dá 54. Fatorando 54, nós temos 54 por 2 dá 27, 27 por 3 dá 9, 9 por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Então fica duas vezes. Então raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes... Opa, 3 elevado a 2, né? Pronto, aqui esses dois. 3 elevado a 2 vezes 3. Pronto, galera. Olha, quem vai sair de dentro da raiz aqui é só o número 3. Então fica 3. Sobrou dentro da raiz 2 vezes 3, que é 6. Então a resposta da letra B, 3 raiz de 6. Ok, pessoal? Na letra C nós temos o seguinte. Raiz quadrada de 42 vezes raiz quadrada de 28. Vamos lá, 42 vezes 28. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 4, 32 e 1, 33. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Somando, nós temos 6, 7, 11, 1176. 1176. Fatorando 1176, nós temos 1176. Se dividirmos por 2, dá, vamos lá, 1176 dividido em duas partes, vai dar igual, vamos logo na calculadora aqui, melhor. 1176 dividido por 2, nós iremos ter 11 dividido por 2 é 5, 5 vezes 2, 10, para 11 sobra 1, 7, 17, 8, 8 vezes 2, 16, sobra 1, 16, 588. 588 dividido em duas partes. 500 dividido por 2 dá 250, com mais 44. 250 com 44. Vamos lá, tabular. 2 vezes 2, 4. Sobra 1. 18 dá 9. 9 vezes 18 dá 18 nada. Sobra 8. 4 vezes 2, 8. Para 8 nada. 294. Dividindo em duas partes. 294 por 2 a 1, 0, 9, 4 vezes 2, 8, para sobra 1, 14, 147. 147. Não dá mais para dividir por 2, dá por 3. Dividido por 3, 14, 4, 4 vezes 3, 12, para 14, 2, 27. Tá 9, né? 49. Não dá mais por 3, por 7. Dá 7, por 7 dá 1. Então, galera,
176 pode ser escrito 2 elevado a 2, vezes 2, vezes 3, vezes 7 elevado a 2. Quem sai aqui de dentro da raiz? Ó, esse moço e esse. 2 vezes 7, 14. Sobrou dentro da raiz 2 vezes 3, 6. Tá bom? Então fica 14 raiz de 6. Na letra D, 2 vezes 5, 10. E dentro da raiz de 10 vezes raiz de 30, 10 vezes 30, 300. Vamos fatorar o 300, né, galera? 300 fatorando aqui 300. Bora lá. 300 por 2, 150. Por 2, 75. Por 3, 25. Por 5, fica 5. E por 5, 1. Então, fica 2 elevado a 2. Fica 10 vezes 2 elevado a 2. Vezes 3. Vezes 5 elevado a 2. Então, pessoal, nós temos o seguinte. Sai o 5 e sai o 2. Ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. Então, fica 100. Raiz quadrada de 3. Na letra E, nós temos o seguinte. 8 vezes 12, ó, raiz quadrada. Não, aqui nós temos o número 1. Número 1. 1 vezes 1 é 1. Vezes 10 fica 10. Agora as raízes. 8 vezes 12 vezes 3. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 8. Bora ver quanto é que vale 36 vezes 8. 36 vezes 8, né, galera? 36 vezes 8. 8 vezes 6, 48. Mais 4. 8 vezes 3, 24. Mais 4, 28. 288. Então vamos fatorar aqui 288. Então isso aqui fica 10. 288 por 2. 144 por 2. 72 por 2. 36 por 2. 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 fica 1. Então, pessoal, vamos lá. O 2 aparece duas vezes. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 3 elevado a 2. Pronto, pessoal. Então vai esse, este e este sai. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120. 120 raiz quadrada de 2. Ok, ó. 120 raiz quadrada de 2. Na letra F, nós temos o seguinte. Vamos lá, pessoal. 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 8. Né? 30 vezes 8 vai ficar 30 vezes 8. 8 vezes 0 é 0. E 8 vezes 3, 24. 240. Dentro da raiz, vamos lá. 2 vezes 7. Não, 2 vezes 21. 42. 42 vezes 7. 42 vezes 7. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 4, 28. E 1, 29. 294. Então, pessoal, 294 está fatorado aqui, ó. 294. Nem precisamos fatorar. Então vai ficar o que? 294. Fazer aqui 294 por 2 dá 147 por 3 dá 49 por 7 dá 7 por 7 dá 1.
Então vai ficar igual a 240 vezes raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 7 elevado a 2. Então fica igual 200, sai aqui o 7, 240 vezes 7. Opa. 240 vezes 7. Bora lá, pessoal. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 4, 28. Vai 2. 7 vezes 2, 14, 16. 1680. Raiz quadrada sobrou dentro da raiz o 6. Né? 2 vezes 3, 6. 1680 raiz quadrada de 6. Ok, galera? Então vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte: dê o perímetro e a área da região retangular representada pela figura. Então, pessoal, perímetro é o que? Perímetro é a soma dos lados. Então, perímetro igual a P, né? Vai ser o que? P vai ser igual à soma dos lados. Ó. 19 raiz de 2 mais 15 raiz de 2 mais 19 raiz de 2 mais 15 raiz de 2. Beleza, pessoal? 19, 15 mais 19 mais 15 mais 19. Somando, como todos eles têm raiz de 2 na frente, nós podemos somar 19 mais 15 mais 19 mais 15. 15 mais 15 é 30. Né? 19 mais 19, 38. Então fica 38 mais 38 mais 30. Fica 68 raiz de 2. Então perímetro é igual a 68 raiz de 2 centímetros. Ok, pessoal? Essa aqui é a primeira pergunta. Perímetro. Depois ele pede a área. A área é igual, vou chamar de A. Então a área vai ser igual. É um retângulo, tá bom? Então vai ser base vezes altura, né? Então vai ser 19 raiz de 2 vezes 15 raiz de 2. Então vamos lá, pessoal. 19 vezes 15, a área vai ser igual. 19 vezes 15 dá quanto, pessoal? 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. 1 vezes 9 é 9 e 1 vezes 1 é 1. Fica 5, 9 mais 9, 18, vai 1, 2, 285. Aí, raiz quadrada de 2 vezes, raiz quadrada, 19 vezes 19 deu isso. Raiz quadrada de 2 vezes, raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de número 4. Então, a área vai ser igual a 285 vezes a raiz quadrada do 4 vale 2. Então, fica a área 285 vezes 2. 285 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 8, 16. Com mais 1, 17. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 570. 570 centímetros quadrados. Que é a área. Ok, galera? Pronto. Encontramos a área. E o perímetro. Na questão 3, ele pede o seguinte: a área de um trapézio é dada pela forma. Aí nós temos a forma, né, em que B representa a medida da base maior, o B menor representa a medida da base menor e o H representa a altura. Calcule a área do terreno representado pela figura. Então vamos lá, pessoal. A área é igual B maior mais B menor vezes altura dividido em duas partes.
Então a área vai ser igual. Quem é o B maior, pessoal? Aqui, ó. Base maior, 30 raiz de 5. 30 raiz de 5. Mais, quem é a base menor? 20 raiz de 5. Vezes a altura. A altura aqui é 10 raiz de 5. Isso tudo dividido por 2. Né? Então a área vai ser igual. 30 raiz de 5 mais 20 raiz de 5 fica 50 raiz de 5 vezes 10 raiz de 5 dividido por 2. Beleza, pessoal? Então 50 vezes 10, né? Vai ser igual. 5 vezes 1 é 5 e 2 zeros, então é 500. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Dividido por 2. Então na área nós teremos que 50 vezes 500 dividido por 2 dá 250. Vezes raiz de 25 é 5. Então fica a área é igual a 250 vezes 5. Bora lá, pessoal. 250 vezes 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. 1 mais 2, 2. 1.250. 1.250 metros quadrados. Ok? Pronto. Encontramos a área da figura. Na questão 4, vamos lá. Qual é a expressão na forma mais simples possível que se obtém quando efetuamos a multiplicação a seguir? Então, voltando aqui, nós temos na letra A, vamos lá, letra A. Raiz de 5 vezes 7 fica 7 raiz de 5. Mais raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz quadrada de 25. Então, isso nós teremos 7 raiz de 5 mais raiz de 25 é 5. Ok, pessoal? Pronto. Encontramos a forma mais simples, ó, 7 raiz de 5 mais 5. Na letra A. Na letra B, nós temos o seguinte. Raiz de 15 vezes raiz de 15 dá igual a raiz de 40 e... Não, raiz de 15 vezes raiz de 3. 15 vezes 3, 45. Mais raiz de 15 vezes 5 dá igual a raiz quadrada de 75. Aí temos que fatorar, né, pessoal? Vamos lá, fatorar o 45. Fatorando 45 por 3 dá 9. Por 3 não dá 9 não, dá 15. Por 3 dá 5 e por 5 fica 1. Fatorando aqui o 75 por 3 fica 25, por 5 fica 5 e por 5, 1. Então, pessoal, nós teremos o seguinte, 45, ele pode ser escrito como 3 elevado a 2 vezes 5, mais o 75 pode ser 3 vezes 5 elevado a 12. Então aqui nós podemos retirar aqui, ó, vamos lá. Aqui nós podemos retirar o 3, então fica 3 raiz de 5. Neste outro nós podemos retirar o 5, então fica 5 raiz de 3. Pronto, não dá para fazer mais nada além disso. Tá? 3 raiz de 5 mais 5 raiz de 3. Vamos à letra C. Na letra C nós temos o seguinte, raiz quadrada de 8 vezes 2. Então fica o que, pessoal? Fica letra C. 2 raiz quadrada de 8
mais, mais não, menos, raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 6. Fica raiz quadrada de 48. Então, pessoal, fatorando aqui o 48 e depois o 8, né? Por 2, 24. Por 2, 12. Dividido por 2, 6. Dividido por 2, 3. E dividido por 3, 1. Agora, fatorando o 8. Dividido por 2 é 4. Dividido por 2 é 2. Dividido por 2, 1. Então, nós vamos ter o que, pessoal? 2 raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2. Menos raiz quadrada de 48 é 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3. Então, nós teremos o que? Esse 2 sai de dentro da raiz, aí 2 vezes 2, 4 raiz de 2 menos. Que sai o 2 e esse 2, então fica 4 raiz de 3. Beleza, pessoal? Pronto, conseguimos. Tá? 4 raiz de 2 menos 4 raiz de 3. Ok? Questão 5. Qual é a expressão que representa o resultado da multiplicação? Então, pessoal, vamos fazer aqui a multiplicação. Vamos lá? Bora lá. 7 vezes 2, 14. 7 vezes menos 8 raiz de 3 vai ficar o quê? Menos 7 vezes 8, 56 raiz de 3. Agora, menos 5 raiz de 3 vezes 2 vai ficar menos 5 vezes 2, 10. Menos 10 raiz de 3. E menos 5 raiz de 3 vezes menos 8 raiz de 3. Menos com menos dá mais. 5 vezes 8, 40. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. Né, pessoal? Então vai ficar 14 menos 56 raiz de 3 menos 10 raiz de 3 mais 40 vezes raiz quadrada de 9 é 3. Então nós temos 14. Juntando esses dois que são semelhantes, ó, pessoal. Ó, raiz de 3 e raiz de 3. Então, menos 56 com menos 10 são duas dívidas. Então, fica menos 66 raiz de 3. Mais 40 vezes 3 é 120. Tá? Então, 14 mais 120 dá igual a 134. Então, fica a resposta 134 menos 66 raiz de 3. Pronto, pessoal, né? Resposta, ó, 134 menos 66 raiz de 3. Questão 6. Usando a multiplicação, escreva as expressões que representam cada uma das potências a seguir. Então, vamos lá, pessoal. Na letra A, nós temos o seguinte. Letra A. 1 mais raiz de 10 elevado ao quadrado, então a gente multiplica por ele de novo, né? 1 mais raiz de 10. Então, isso aqui fica o que, pessoal? 1 vezes 1 é 1. 1 vezes raiz de 10 é raiz de 10. Raiz de 10 vezes 1 dá raiz de 10. Mais raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100. Ok? Então vai ficar 1 mais raiz de 10 mais raiz de 10. Aqui nós temos 1 e aqui 1. Então 1 mais 1, 2. Então 2 raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 100 vale 10. 1 mais 10 é 11. Então fica 11 mais 2 raiz quadrada de 10. Pronto, pessoal. Respondemos a letra A. Na letra B, nós temos o seguinte. 3 menos raiz de 5 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 3
menos raiz de 5 3 menos raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5. Bora lá, pessoal. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes menos raiz de 5 dá menos 3 raiz de 5. Depois, menos raiz de 5 vezes 3 dá menos 3 raiz de 5. E menos raiz de 5 vezes menos raiz de 5, menos com menos dá mais raiz de 25. Logo nós teremos 9. Ó, juntando aqui os termos semelhantes, nós temos menos 3 com menos 3 fica menos 6 raiz de 5, mais raiz de 25 é 5. Aí 9 mais 5 fica 14 menos 6 raiz de 5. Ok, pessoal? Ó, 14 menos 6 raiz de 5. Na letra C, nós temos o seguinte. Raiz de 7 mais raiz de 2 ao quadrado. Então fica raiz de 7 mais raiz de 2 ao quadrado. Então nós teremos o seguinte, ó. Opa, ao quadrado vezes, né? Repete duas vezes. Raiz de 7 mais raiz de 2. Pronto. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz quadrada de 49, né? 7 vezes 7, 49. Raiz de 7 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 7 vezes 2, 14. Mais raiz de 2 vezes raiz de 7 dá raiz quadrada de 14. Mais raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada, né? De 2 vezes 2, 4. Então, raiz quadrada de 49 é 7. Aqui nós temos 1 e 1. Ó, 1 mais 1 dá 2. Raiz de 14. Mais raiz quadrada do número 4 é 2. Então, 7 mais 2, 9. Mais 2, raiz de 14. Ok, pessoal? Pronto. 9 mais 2, raiz de 14. Falta a letra D, né? Vamos fazer ela aqui, letra D. Na letra D nós temos o seguinte, raiz de 10 menos raiz de 7 ao quadrado. Então é raiz de 10 menos raiz de 7 vezes raiz de 10 menos raiz de 7, galera. Vamos lá, multiplicando, ó. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100. Menos raiz de 10 vezes raiz de 7, fica raiz 10 vezes 7, 70. Certo, pessoal? Agora, menos 7 vezes raiz de 10, fica menos 7 vezes 10, 70. E menos raiz de 7 vezes menos raiz de 7, menos com menos. Dá mais raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49. Raiz de 100 é 10. Menos, aqui nós temos 1 e aqui 1. Ó. Então vai ficar menos 1 e menos 1 fica menos 2. Raiz de 70. Mais raiz quadrada de 49 é 7. 10 mais 7 é 17. Então fica 17 menos 2 raiz de 10. Ok, galera? Pronto. Questão 6 concluída. Vamos para a questão 7. Dê o resultado de cada uma das seguintes divisões. Raiz quadrada de... Na letra A, pessoal. Aqui, ó, letra A. Raiz quadrada de 15 dividido por raiz quadrada de 3. Então vai ficar o quê? Raiz quadrada de 15 dividido por 3. Isso é igual a raiz quadrada de 15 dividido por 3? 5. Pronto. Letra B, galera. Raiz quarta de 21 dividido por 3. 21 dividido por 3, ou por 7. Então nós teremos o que? Raiz quarta. 21 dividido por 7 é 3. Na letra C,
Letra C, nós temos raiz quadrada de 162 dividido por 3. Então fica raiz quadrada de 162 dividido por 3. Dá quanto, pessoal? Dividido por 3. Dividido por 3 dá 16, dá 5. 5 vezes 3, 15 para 16 sobra 1. 12 dá 4, 54. 54 fatorando 54, nós temos por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3, 1. Então vai ficar o que, pessoal? Vai ficar igual a raiz quadrada de 2 vezes 3 elevado a 2, 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3. Esse daqui sai de dentro da raiz, então fica 3 raiz de 6. Certo, pessoal? E na letra D, nós temos 246 dividido por raiz quadrada de 240 dividido por 6. Então nós temos o que? 24 dividido por 6. 6 vezes 4 dá 40. 40, né? 24 dividido por 6 dá 4, 0, 40. Raiz quadrada de 40, vamos fatorar aqui o 40. Por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 fica 1. Então fica 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 5. Esse 2 sai de dentro da raiz, sobra dentro da raiz 2 vezes 5, 10. Pronto, galera. Respondida a questão 7, ok? Questão 8, simplifica as expressões. Então vamos lá, pessoal. Simplificando as expressões, divisões, né, pessoal? Raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 8. Vai ficar raiz quadrada de 40 dividido por 5. Então isso fica raiz quadrada de 8. Né? Fatorando 8, vamos fatorar aqui o 8. Fatorando aqui o 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2 e dividido por 2 dá 1. Então 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 vezes 2, né, pessoal? Então vai ficar o quê? Esse 2 sai de dentro da raiz e sobra o outro 2 dentro da raiz, ó. 2 raiz de 2. Na letra B nós temos o seguinte, 54 vezes raiz quadrada de 54 vezes raiz quadrada de 3. Então vai ficar raiz quadrada de 54 vezes 3. Vou fazer aqui 54 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 5, 15, 1, 16. 162. 162 fatorando. 162 fatorando, nós temos dividido por 2, 81. Dividido por 3 dá 9. Opa, 27. Dá 27 dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3 e dividido por 3 é. Então, o 862 ficaria 2 vezes 3 elevado a 2, 3 elevado a 2. Então fica 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Saem esses dois moços, ó. 3 vezes 3, 9. E dentro da raiz sobra 2. 9 raiz de 2. Letra C. 486 dividido por 3. Então vamos lá. Raiz quadrada de 486 dividido por 3. Então isso fica raiz quadrada de quanto? 486 dividido por 3. 4 dividido por 3 é 1, sobra 1. 18 dá um 6, sobra nada, 6 dá um 2, 162. 162. Como nós já fizemos na
questão anterior, 162, né? Então isso aqui vai dar igual a 9 raiz de 2. Tá bom? Falta a letra D. 150 dividido por 3. Então, raiz quadrada. 150 dividido em 3 partes. 15 dividido por 3 é 5. E o 0, então fica 50. Fatorando 50. 50. Por aqui o 50 por 2 dá 25. Por 5 dá 5. E por 5, 1. Então fica 5 elevado a 2. 2 vezes 5 elevado a 2. Esse 5 sai de dentro da raiz, então nossa resposta é 5 raiz quadrada de 2. Ok, pessoal? Pronto. Vamos para a questão 9. Questão 9. Qual é o número que representa o quociente? Então, pessoal, aqui nós temos o seguinte, a divisão, né? Quando nós temos uma fração dividida por outra fração, nós fazemos o seguinte, repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar 2 mais raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 6 vezes o inverso da segunda. Então, raiz de 3 vai para o numerador e o numerador vira denominador. Raiz de 6 menos 2. Pronto, pessoal. Agora é só fazer as operações. 2 vezes raiz de 3 dá 2, raiz de 3 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes raiz de 6 dá 2 raiz de 6. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz quadrada de 36. E raiz de 6 vezes menos 2 dá menos 2 raiz de 6. Pronto, pessoal. Menos 2 raiz de 6 se elimina com mais 2 raiz de 6. O que foi que sobrou aqui? 2 raiz de 3 mais raiz quadrada de 9 é 3 sobre menos 4 mais raiz de 36 é 6. Então sobrou 2 raiz de 3 mais 3 sobre menos 4 mais 6. Eu estou com 6 reais no bolso, estou devendo 4. Então fica com 2. Ok, pessoal? Pronto. Tá resolvida a questão. Se nós olharmos só a questão de ordem, né? Então, correto. Tá? Se quiser fazer, pode fazer. Ó. Eu coloco 3 primeiro. Ó. Então, 3 mais 2 raiz de 3 dividido por 2. Pronto, galera. Pronto. Tá? Espero ter ajudado vocês e até a próxima oportunidade. Tá bom? Valeu!